Bom, eu queria chamar a atenção hoje, mudando de assunto, ainda que a gente esteja falando de trabalho e de trabalho coletivo, ganhou muito espaço a discussão sobre o imposto sindical, a volta do imposto sindical. O Brasil viveu em 2017 uma experiência e uma oportunidade incrível de modernizar o sistema sindical brasileiro e fez uma coisa muito boa, que foi acabar com o imposto obrigatório. Não faz o menor sentido você ter um imposto sindical obrigatório. Eu não sou do sindicato, tenho que pagar. Por quê? Eu não sou do sindicato, eu não quero pagar. Quero pagar. Não, mas tem que pagar. Acabou isso. Você não é do sindicato, você não paga, acabou. Você não quer fazer parte, você não faz, acabou. Só que o assunto é um pouco mais complicado do que isso. Porque quando o sindicato negocia com a empresa um aumento salarial, ganham todos. Ganham os que são sindicalizados e ganham os que não são sindicalizados. Então a gente tem um sistema no Brasil que antes obrigava todo mundo a se sindicalizar e hoje estimula as pessoas a não se sindicalizar, porque elas são beneficiárias do aumento da correção salarial, do reajuste salarial, ainda que não sejam sindicalizadas. Não é justo, não é justo. Então, cabe uma discussão sobre o que fazer para dar uma certa ordem nessa confusão, que é uma confusão. A gente tem uma obrigatoriedade que é a unicidade sindical. Então, você não pode, dentro de uma mesma base territorial, no mínimo um município, ter mais de um sindicato competindo com outro. Então, não dá para eu falar, eu vou ficar sócio, vou ficar sindicalizado, vou me filiar a este sindicato e não ao outro, os dois concorrendo um com o outro, porque esse é melhor, me oferece um serviço melhor. Não tem concorrência. Não tendo concorrência, o sindicato também pode tocar a vida como ele bem quiser. E a unicidade sindical foi criada em 42, foi abraçada pela CLT, foi incorporada pela Constituição de 46, mesmo falando em liberdade de sindicalização. Pô, liberdade de sindicalização, mas tem unicidade. Então, se os comandantes e subcomandantes de aeronave resolverem montar um sindicato deles, não pode, eles têm que ser parte do sindicato dos aeronautas. Mas se eles não quiserem, não pode. Então, você tirar essa liberdade de organização é complicado. Então, você tem unicidade. Antes você tinha unicidade, pagamento compulsório e os benefícios para todos. Mas o pagamento era compulsório, então, mesmo quem não fosse sindicalizado tinha o reajuste, a inflação era alta, você tinha negociação salarial o tempo inteiro, o sindicato, portanto, tinha uma atividade primeira, que era garantir o reajuste mais adequado, mais alto, mais vantajoso para a sua base, mesmo que a sua base não fosse a base sindicalizada, e as coisas funcionavam. O fim da inflação jogou luz sobre o papel do sindicato, a redução da inflação, né? O fim da hiperinflação. Você fala, bom, mas se o principal era eles cuidarem do meu reajuste, e a partir do momento que a inflação baixou, eles vão lá, negociam uma vez por ano, e aí eu pago uma baba para os caras. Um dia de salário por ano, e era uma máquina. O último registro eram 3 bilhões de reais para os sindicatos brasileiros, naquele modelo pré-reforma trabalhista. Só que agora o dinheiro mingou, virou nada, virou 70 milhões, era 3 bi, virou 70. Então o dinheiro desapareceu. Mas eles continuaram quando negociassem, até porque tem essa obrigação, até porque a empresa conversa com os sindicatos, a dar o aumento para todo mundo. Eu disse, mas pera, então antes eu recebia de todo mundo e não tinha que prestar muito serviço. Agora eu não recebo de todo mundo, recebo só dos sindicalizados, mas na hora que vem o aumento, vai para todo mundo. Então, a discussão que a gente tem que fazer, e o governo está fazendo a discussão sobre a volta de algum tipo de contribuição. A primeira coisa que o Luiz Marinho falou foi, sim, antes até do governo tomar posse, em voltar com o imposto sindical. Agora, ele disse que ele não defende, não tem plano de recriar o imposto sindical. O que ele diz é o seguinte, é uma forma de financiar os sindicatos vinculado ao processo negocial. Ou seja, ele disse, é uma contribuição negocial. Ela não é compulsória, não é todo ano e sem a prestação de serviço não vai ser cobrada. Filosoficamente, não dá para saber se isso é bom ou se isso é ruim. Mas assim, se é contra a prestação de serviço,
e todo mundo vai pagar, voltamos à questão anterior. Por que não discutir um passo além, como é em alguns países? Você não tem a sindicalização obrigatória, mas a negociação sindical só beneficia os sindicalizados. O sindicato trabalha para os seus associados, como um clube, como uma associação. Eu só vou trabalhar para quem estiver comigo. Mas tem que acabar também com a unicidade sindical, porque senão você volta e diz, ó, o aumento só vai valer para quem é sindicalizado. Bom, todo mundo é obrigado a se sindicalizar, senão não vai ter aumento. Aí voltamos ao modelo anterior, só que feito de outra forma. Não, bota uma competição de sindicato. E dá o direito das pessoas não se sindicalizar. Por exemplo, eu quero negociar direto o meu contrato com a empresa para a qual eu trabalho, eu negocio direto, eu sinto que o sindicato não vai me ajudar, eu sinto que eu tenho um poder de barganha maior. Então, tem um tema aí, tem um assunto aí, que é um assunto rico. Nós não podemos voltar ao sistema anterior. O sistema anterior era um sistema fracassado. Ele era fracassado. Ele criava uma indústria absolutamente cartorial, onde os sindicatos embolsavam uma grana brutal, podiam gastar, fazer política, montar bancada, fazer o diabo. E não tinham que prestar serviço nenhum. E ganhavam um monte de dinheiro. Quantas e quantas denúncias, quantas e quantas investigações de enriquecimento ilícito, quanta e quanta malandragem a gente viu brotar de sindicatos os mais marotos. Muita gente séria e muita marotice. Então, não pode discutir o sistema anterior, a volta do sistema anterior, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, já deixou claro. Tudo aquilo que o Congresso votou e resolveu, votado e resolvido está. Não vamos voltar a discutir. E realmente não faz sentido. Não faz sentido. Privatizada a Eletrobras privatizada está. Privatizada a Embraer, privada continuará. Isso vale para tudo. Decisões importantes. Não dá para ficar, vai para cá, vai para lá. Agora a gente é a favor do imposto sindical, agora a gente é contra o imposto sindical. Muda o governo, muda a compreensão e o país, que é um só, o país não é governos. O país não é uma sucessão de governos. O país, é um conjunto de famílias e organizações, é uma sociedade. Nós não podemos viver ao sabor das vontades governamentais. Então o Luiz Marinho é a favor dos sindicatos, que vem da base sindical, quer fortalecer os sindicatos, aliás, é ministro do Trabalho, quer dizer, vai discutir o quê? Ministro do Trabalho e do Emprego, o que ele vai discutir, né? Pesca? Não faz sentido. Então, ele quer resolver, tem um problema aqui. Não pode ser o anterior. Mas também não pode ser só a aprovação de uma cobrança que eles estão falando, e surgiram números aí, que é 1% do ganho anual, que é maior do que o que era anteriormente. Anteriormente era um dia de trabalho num mês, aí estão falando em 1% do ganho anual. 1% do ganho anual vai dar mais do que um dia de trabalho no mês. Basta fazer as contas, né? Um dia de trabalho, 365. Um 100 sobre 100 é mais do que 1 sobre 365. Então estão triplicando, mais do que triplicando o ganho, se vinga uma proposta dessa. Agora, se os sindicatos não têm unicidade, eu posso ter mais de um sindicato por categoria profissional. Portanto, as pessoas... Agora, também não pode ser uma loucura criar um monte de sindicato. Tem que ter regras, senão a empresa tem que negociar com 30 sindicatos. Não dá. Mas em alguns lugares, a decisão é assim. Você pode montar quantos sindicatos quiser. A empresa tem que negociar com aquela que ela escolher, que seja o maior, 2. Tem regra. Dá para estabelecer. O que não pode é monopólio. Monopólio não pode. A gente tem monopólio sindical no Brasil hoje. Tem um monopólio sindical. Qualquer dinheiro que vá para os sindicatos vai reforçar o monopólio sindical. O fim do imposto sindical quebrou o monopólio sem acabar com o monopólio. Quebrou o suprimento de dinheiro, né? Interrompeu o suprimento de recursos. Mas tem lá uma estrutura monopolista. Isso não faz sentido. Agora, só quebrar um monopólio deixa criar um monte de sindicato sem uma fonte de financiamento, é para arrebentar ainda mais o sindicato. O que tem que dar é um instrumento de força para o sindicato, que é o seguinte: você só trabalha para o sindicalizado. Acabou. Agora você imagina uma categoria profissional que tem 50 mil pessoas e tem
1.500 filiados, 10 mil filiados, e os 50 mil recebem hoje o benefício da negociação salarial. Se passar a ser, o benefício vai só para os 10 mil, os outros 40 mil vão dizer, opa, eu acho que eu tenho que me sindicalizar. Porque aí sim, aí você vai ter uma quantidade de sindicalizados e quando todo mundo começar a perceber que o sindicato tem utilidade, vão se envolver na discussão sindical, vão começar a participar para cobrar mais serviço, porque afinal está pagando e tem que pagar, porque se não pagar não tem um aumento. Aí é outro jogo, aí esse jogo fica um jogo mais limpo. Isso tem que ser, isso não é contrariar a reforma trabalhista, ao contrário. Qualquer volta de imposto sindical é um escândalo. Agora, não discutir o nó que a reforma trabalhista não abordou, porque não deu nem tempo, não abordou, mas que está aqui, está aqui. Não é a volta do imposto, mas a gente viu que tem um melê que precisa ser enfrentado. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.